Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui para o nosso comando Bíblia, para junto nós orarmos, para junto nós clamarmos ao Senhor. E eu vou orar com você e por você. Então, para o que você está fazendo, venha ouvir o recado de Deus para a sua vida. Arrasta aí a cadeira, chama o seu amigo, a amiga para ouvir essa oração. E Deus falará ao coração de cada um de vocês. Querido, a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. Ela fala. Que não seja eu falando, mas que seja a própria palavra de Deus falando ao seu coração. Entrando com esperança, com fé, com consolo, com força. Porque a palavra de Deus é forte. Ela é viva e eficaz. Então, você vai repetir comigo agora essas palavras. Senhor, me dá força. Me dá ânimo. Me dá coragem, me dá sabedoria, me dá discernimento para me avançar. Amém? Que o Senhor venha trazer paz ao seu coração. Aquele coração que está angustiado, ansioso, triste, que o Senhor venha dar paz. Então, querido, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva no canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário e compartilhe as nossas orações. Quando você compartilha, você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Ao vir para cá, Deus falava comigo que tem filhos e filhas aqui que estão passando por muitas lutas, que vêm de muita guerra. E a luta, quando ela estende muitos anos, tende muitas das vezes enfraquejar na fé. Mas eu quero dizer algo importante para você. Não desista. Enquanto Deus está dizendo para você orar, ore. Clame, chame por ele, porque ele vai aparecer, nem que seja na 4ª vigília da noite. Já estamos quase terminando agosto, iremos entrar em campanha na 4ª vigília da noite. Irmã, que hora é essa? 4 da manhã. A hora que Jesus andou sobre as águas, amém? Louvado seja Deus. A hora que ele andou sobre as águas, desafiando a física. E ali Deus falava com aqueles discípulos. Quem é Jesus para você? É fantasma? Porque eles gritaram, é um fantasma. Jesus, não, eu sou. Eu sou, que significa eu era, eu sou agora e sempre fui e vou sempre ser. Queridos, a palavra de Deus ela é forte, ela é eficaz, ela é espada de 2 gumes. E você precisa depender unicamente de Deus. Então essa palavra vem falar sobre oração. Então, Deus falava no meu coração desde manhã sobre oração. Deus disse ao meu coração que cada oração que se fizer neste lugar, ou seja, neste trabalho, Deus está recebendo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Que palavra linda, não é mesmo? Deus é fiel. Querido, não ligue o barulho, apenas não distraia, apenas ouça a voz de Deus. Querido, o que é que isso quer dizer? Esses versículos que acabamos de ler representa uma promessa condicional de restauração, de cura, de uma atenção divina para com o povo que se arrepende e volta para Deus em oração. Então o texto inicia dizendo aqui algo muito importante: se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora, depois disso tudo, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Diga para mim os ouvidos, a oração que fizer deste lugar. Amém? Que palavra forte. Então, eu tenho aqui 3 grandes verdades desses versículos que acabamos de ler. O primeiro é a condição estabelecida. Deus pede 4 atitudes práticas do seu povo. A primeira é humilhação.
humilhação. E o que isso significa? Reconhecer a própria fragilidade. Reconhecer que sem Deus você não vai a lugar algum. Segundo, a oração. Ou seja, falar com Deus. Falar com Deus. E buscar a sua face, pela face de Deus. Ou seja, desejar uma intimidade profunda com Deus. E conversão, abandonar o pecado e mudar o rumo. Então, por isso que ele diz, você precisa humilhar, você precisa orar, você precisa buscar e se converter dos maus caminhos. Precisa essas quatro regras básicas estabelecidas por Deus. Segundo a promessa, glória a Deus. Se essas condições forem cumpridas, Deus promete fazer o quê? Ouvir a oração, perdoar as falhas e curar e restaurar a terra e a nação. Irmãos, quando nós praticamos a palavra, quando nós vivemos em santidade, adoração e obediência, Deus escuta todas as orações e Deus é fiel. Amém? E por fim, há uma atenção divina, ou seja, a garantia de que Deus acolhe o clamor sincero, feito naquele tempo consagrado pelo rei Salomão, mostrando que ele estava o quê? Atento quando clamou de arrependimento, clamor sincero. Deus ama um coração sincero, um coração quebrantado. Deus ama quando você chega diante dele com o coração sincero. Querido, Deus, ele é fiel na nossa vida. Deus, ele é maravilhoso e ele opera e ele faz milagres. E muitas das vezes nós queremos ficar ali de canto, queremos ficar ali sobre a pressão do inimigo, mas isso não é bom, porque quando nós ficamos sobre essa pressão demoníaca, você acaba se esquecendo de quem Deus é. Você começa a olhar para o problema, para a adversidade, para a dificuldade, então você vai perdendo seu foco. Não permita que o inimigo das nossas almas fale isso. Então aqui existe uma condição para o povo. Deus pede essas 4 atitudes, porque também humilhar-se é deixar de ser orgulhoso, certo? É deixar de deixar o eu dominar-se, tá certo? Ele fala orar é o quê? Conversar com Deus. Você precisa expor para Deus o que você está sentindo. Você precisa reconhecer seus sentimentos diante de Deus. Dizer, Senhor, eu não posso mais, eu não aguento essa situação. Entra nessa causa, entra nessa peleja, porque ele vai entrar. E quando ele diz buscar, é procurar o quê? Uma intimidade com Deus. A oração ainda é um meio de uma intimidade maior com Deus que você precisa ter no seu dia. Você precisa manter uma rotina espiritual. Não é só dizer, ora aí. Não, é você orar também. É você orar, você pegar firme. Eu sei quem escuta as orações e pega firme, eu sei quem escuta por escutar. Então, nós que oramos sabemos disso, nós sentimos. E tão provado que tem muitas pessoas que abandonaram o barco antes do tempo. Por quê? Porque não perseveraram. Irmãos, não é orar hoje e receber hoje, não. Tem pessoas que querem orar agora e já receber agora. Quão maravilhosos nós somos, não é mesmo? Para orar agora e receber agora. Se fosse assim, Abraão não tinha passado o tempo, recebeu a proposta de promessa, recebeu ali a bênção, só depois de 25 anos depois da promessa. Quando Deus fez a promessa, Abraão tinha 75 anos e foi receber com 25 anos depois. Ou seja, quem somos nós para cobrar de Deus uma coisa que Deus está trabalhando para fazer o melhor para você? Deus está fazendo o melhor. Deus é quem sabe todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer na curva do caminho. Nós não sabemos o que vai acontecer no abrir e fechar de porta. Então Deus é quem sabe. Deus escuta. Então você precisa procurar uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus. Deus, você precisa ter essa intimidade. E se converter, significa se converter dos seus maus caminhos, é abandonar o erro, meus irmãos. Abandonar o pecado. Abandonar as práticas pecaminosas. Aquelas práticas que nos afastam de Deus.
as vontades carnais, é abandonar, é viver em santidade. O que é viver em santidade? É você viver limpo diante do Senhor, sem se prostituir, sem nenhum tipo de pecaminosidade diante de Deus. Entende? Então você precisa entender isso. E a promessa é que Deus fará, Deus vai perdoar e vai ouvir, Deus vai sarar, Deus vai fazer a obra. Amém? Deus seja louvado. Então que o Senhor dos céus venha fazer a obra na nossa vida. Porque Ele diz que Deus está atento, com seus olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos à oração que faz aqui neste lugar. Então, cada oração que é dedicada a Ele, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo, então nós temos que crer e confiar que Deus está no controle da situação. Às vezes nós confiamos de manhã e à tarde já não confiamos mais. Às vezes nós colocamos uma causa na mão de Deus e quando é de noite a gente começa a duvidar no coração. Mas será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Espera aí, se você entregou, você precisa confiar. Se você está duvidando, é porque não está confiando. Porque o difícil não é confiar, é permanecer confiando em meio à luta, em meio à dificuldade. Hoje pela manhã, para finalizarmos e orarmos, Deus falava comigo quando a profetisa Débora sentava ali debaixo daquelas palmeiras e vinha pessoas e dizia para ela, olha, nós vamos entrar na guerra contra os sírios, nós vamos vencer, e ali ela profetizava. E aqueles homens só iam se ela dissesse, olha, vocês podem ir, que o Senhor está na peleja. Então nós também temos que orar ao Senhor dizendo assim, Senhor, o Senhor está nessa peleja, o Senhor está nesse negócio, se o Senhor disser que eu vou, mas se o Senhor disser que não, eu não vou. Nós temos que orar pedindo a Deus discernimento e sabedoria. Nós temos que orar dentro da nossa casa. Nós temos que orar na nossa família. Reúna sua família, faça uma oração. Nós precisamos resgatar aquele costume do dia de domingo, fazer devocionais, né? Com a família, sentar-se ali na mesa, a mesa ali para vocês conversarem, fazer uma oração. Hoje eu vejo isso está acabando, meus irmãos. Então vamos resgatar, não vamos deixar o adversário das nossas almas vencer, não vamos permitir. Às vezes Deus quer uma postura, 4 atitudes, se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos. Então Deus ele quer que você faça isso, para que a sua oração seja ouvida. Irmã, minha oração está sendo ouvida? Está, porque se eu não tivesse, eu não estaria aqui ouvindo essa oração. Amém? Deus seja louvado por isso. Querido, Deus é tão maravilhoso, Deus é um Pai tão bom, que até o corrigir de Deus nos traz benefício. Para você ver como Deus é bom. Até Ele corrigindo seus filhos, traz benefício. Por quê? Porque quando Ele corrige, Ele está dando direção. O povo perece por não entender de Deus. Se as pessoas conhecessem a palavra, estariam conhecendo a Deus. Então leiam a palavra, busquem, creia, pratique. Não seja como aquele homem nécio que construiu a casa na areia. Não, vamos construir nossa casa em Cristo, que é a rocha verdadeira, a pedra angular, que você vai vencer suas adversidades. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós venceríamos, e neles nós somos mais do que vencedores. Então acalma o coração, acalma a sua alma. Agora tem pessoas que o Deus dele é o dinheiro. Tem pessoas que o Deus dele é o seu patrimônio, é os seus recursos. Então, quando isso vem a falir, a pessoa também vem a falir, também vem sucumbir. Coloque Deus em primeiro lugar. É Deus. Primeiro Deus, segundo as outras coisas. Como é que está escrito na palavra? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Vão acrescentar tudo o que você precisa, seu dinheiro, suas vestimentas, seu alimento, seu trabalho, Deus vai acrescentando, meus irmãos. Deus vai acrescentando. Então vamos orar, Deus vai operar. Deus é fiel. Deus é fiel, então eu quero orar pela sua vida agora, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui nesse momento, Pai querido, nós queremos te agradecer, Ebenezer,
Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem sido fiel na nossa vida. Pai, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pensamentos. Meu Deus, seja conosco na nossa caminhada, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Pai querido, nós estamos agora te buscando a tua face. Pai, nós declaramos que sem ti nós nada somos. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós não vamos a lugar algum sem o Senhor. Quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho. Que o Senhor venha amperar na nossa vida tremendamente. Pai querido, tu és o Deus que é maravilhoso, príncipe da paz, rei da glória, rei da glória. Oh, glória, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Então, nesta hora, Pai querido, entra na peleja. Senhor, neste momento eu quero pedir livramento daquilo que não vemos, daquilo que não ouvimos, porque o oculto e o escondido só quem revela é o Senhor. Então, Pai, vai de encontro a cada lar, a cada família. Seja conosco agora. Repreenda toda casta de demônios que tem, meu Deus, querido entrar na nossa casa, querer destruir nossa família, cai por terra, Satanás bate em retirada para as profundezas do abismo, para nunca mais voltar a asolar nossa família, a nossa casa. Senhor, neste momento entra na peleja, entra na guerra, vai entrando, Jesus, neste problema de saúde que essa pessoa tem enfrentado, seja com essa pessoa que está lutando contra o câncer, aquela que está acamada, aquela que está na UTI, na CTI, aquela que está fazendo hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, aquela, Senhor, que tem problemas crônicos, fibromialgia, vasculite, aquela que tem um problema raro no estômago, aquela que está sofrendo, Jesus, com um problema tal. Então, que neste momento o Senhor seja o Jeová Rafa, o Deus que cura, que sana e que sara, o Deus que sara e entra nessa peleja. Vai livrando o Senhor de toda aneurisma, de todo infarte, de todo AVC, vai tocando no nervo, na carne, no osso, no sangue, vai entrando, Jesus, no sistema nervoso, emocional. Entra, Pai querido, nessa peleja dela agora. Vai tocando no útero, na garganta, na tireoide, na próstata, nos ovários, no estômago, nas vias respiratórias, nos pulmões. Vai entrando nas artérias, Jesus, no coração, Jesus. Entra, Jesus, com providência. Pai, essa pessoa tem orado por uma cura. Entra, meu Deus, nessa peleja dela agora. Tu és o Jeová Sabaote, o Deus que peleja, o Deus que vai adiante de ti, Senhor. Eu sei que o Senhor vai adiante desta pessoa, quebrando o arco, cortando a lança, despedaçando o carro no fogo. Pai, neste momento nós te damos graças e louvores, meu Deus, porque tu és poderoso. Senhor, perdoa nossos pensamentos, meu Pai, que muitas vezes é um pensamento de destruição, mas que nesse momento vem colocar reconstrução, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Jesus, entra nessa pessoa que está com diabetes, colesterol alto, pressão alta. Meu Deus, eu sei que o Senhor opera e faz milagre. Espírito de vulnerabilidade, de incapacidade, tem colocado na mente dessa pessoa que ela é incapaz. Cai por terra, Satanás, em nome de Jesus. Sai daí agora. Bate em retirada para a profundeza do abismo, para nunca mais voltar a asolar esta família, esta casa. Em nome do Senhor Jesus. Espírito de loucura, blinda agora a mente dessa pessoa em nome de Jesus. Coloquem as mãos na cabeça. Senhor, neste momento, blinda a mente, blinda os ouvidos, seus olhos. Meu Pai, toda ansiedade, toda depressão, síndrome do pânico, tristeza, angústia, infelicidade, sai agora da mente dessa pessoa, do coração desta pessoa. Senhor, Tu és o Deus que a vê e que a contempla. Então, que neste momento, Senhor, venha encorajar, venha dar força, ânimo, coragem, vitalidade, Senhor, prazer de viver, alegria, Jesus, alegria de salvação. Satanás não vai roubar essa alegria dela em nome de Jesus. Livro de acidente, Pai querido, livro de acidentes, bala perdida, contendas, assaltos. Leve e traz em paz essas pessoas que precisam se deslocar e trabalhar. Senhor, nós também oramos pelas causas na justiça. Entra, Jesus, nessa peleja, nessa causa. Tanta notícia, Jesus, que as pessoas receberam que foi negada sua aposentadoria, um auxílio. Mas eu sei que o Senhor pode reverter esse quadro. Entra nesse sistema, Jesus. Entra nessa peleja dessa pessoa, desta mulher que está orando por esta causa. Senhor, nós também te pedimos por esse retroativo, esse dinheiro que está retido. Já tem a certeza, mas não tem data. Entra, Jesus, nessa causa dela também. Nós também oramos por essa pessoa que está vendendo um carro, uma casa, que está, meu Deus, vendendo um terreno. Que o Senhor, nesta hora, faça, meu Deus, com que essa pessoa seja abençoada, levanta compradores.
pessoas também, Jesus, que querem sair do aluguel. Abençoa, Pai querido, com a condição, que o Senhor venha dar a condição, honra o seu trabalho, Senhor. Também eu peço pelos desempregados, que o Senhor venha, meu Deus, entrar nessa causa, que ela possa, meu Deus, arrumar um emprego, colocar o currículo, que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que esse RH chame, essa empresa, essa firma, que o Senhor venha, meu Deus, nesse momento honrar a espera, a fé desta pessoa. Nós oramos pelos casamentos, que o Senhor venha nesta hora, meu Deus, entrar nos casamentos, restitui, vai tirando todo encantamento, todo esfriamento, toda palavra maldição nesse casamento, cai por terra. Senhor, oro por essas pessoas que estão buscando um relacionamento, que o Senhor venha abençoar a vida delas tremendamente e que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado. Seja, Pai querido, com elas. Eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei, Jesus, que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é grandioso na nossa vida. Pai, nos liberte de todo mal, de toda angústia, de toda ansiedade. Vai libertando, Jesus, de olho gordo, inveja. Dá livramento na terra, Jesus, de todo empraguejamento, espírito do mal, espíritos que vêm, meu Deus, para destruir, caia por terra agora. Senhor, toda hipocrisia, falsidade, palavras de maldição, maldição hereditária, financeira, seja agora quebrado nas nossas vidas, no nome de Jesus, porque há poder no teu sangue, cobre-nos com teu sangue sagrado, cobre-nos, Senhor, com teu poder e com a tua graça. Liberta-nos, ó Deus, daquilo que prende, daquilo que não deixa avançar. Seja agora, meu Deus, libertos todas essas pessoas agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, liberta do alcoolismo, das drogas, da porfídia, da prostituição, da porneia. Vai libertando esse homem, esse jovem, Jesus, de toda prostituição, de toda porneia, de todo poder que a carne exerce dessa pessoa agora. Seja agora, Jesus, quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que essa pessoa venha abusar este álcool, esta droga, este fumo, que o Senhor venha honrar a fé desta mãe, desta mulher que tem orado pelo seu marido, que tem orado, Senhor, pelos seus filhos. Pai, vai ter com as criancinhas, vai ter com os idosos, vai ter com os orfanatos, com os asilos, com os abrigos. Meu Deus, guarda as crianças do pedófilo, do homem mau, do perseguidor, do sanguinário. Meu Deus, nos guarda daquilo que não vemos, daquilo que não ouvimos. Meu Pai, neste momento, vai ter de encontro a cada lar, a cada família. Mal nenhum a sucederá e praga nenhuma chegará à tenda destas pessoas, porque o Senhor dará a ordem dos anjos para guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. Muros de proteção, espírito de mulambo, de miséria, de doença, batem retirada agora para as profundezas do abismo para nunca mais voltar. Ei, problema, nós damos uma ordem em nome de Jesus. Saia daí agora. Pelo mesmo caminho que veio, pelo mesmo caminho vai voltar, porque nós cremos no Deus que opera e que resolve causa, resolve problema, que nos guarda com teu manto sagrado, vai livrando de toda macumbaria, feitiçaria, bruxaria, voodoo, encantamento, vai ter nas matas virgens, nas encruzilhadas, nas catatumbas, vai ter nas cachoeiras, arrancando o nome destas pessoas de lá. O Senhor vai quebrando toda fofoca, toda picuinha, tudo aquilo que foi tramado e arquitetado pelo adversário de nossas almas, venha neste momento ser despedaçado. Jesus neutraliza a força do mal. Nós damos uma ordem no nome do Senhor Jesus, que todo mal saia da nossa vida. Pai, que nós venhamos prosperar espiritualmente, que nós venhamos crescer espiritualmente, financeiramente, materialmente, que o Senhor venha operar na nossa vida, nos dá estratégia, inteligência, vai cortando, vai tirando todo migrador e cortador das nossas finanças. Jesus ensina, Pai, a viver em santidade, a viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Jesus, revela o oculto e o escondido e repreenda todo o mal da nossa vida. Seja conosco e não permita que o mal venha triunfar sobre nós. Prepara uma mesa perante os nossos adversários. Envergonhados e confundidos são aqueles que tentam nos envergonhar. Eita glória! Aquele que cavou a cova se tropeça e cai dentro, porque a palavra de Deus não mente. Ela é pura e verdadeira. Então, neste momento, Senhor, visita nossos lares, nossas famílias, visita a nossa casa. Nós consagramos nossa vida sentimental, nossa vida familiar, nossa vida espiritual, nossa vida financeira diante do Teu altar, Senhor. Guarda-nos do mal, seja conosco, no nome do Senhor Jesus. E você diz amém, graças a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Que maravilha!
Que maravilha! Que Deus proteja, guarde e que o Senhor venha falar conosco em nome do Senhor Jesus e que o Senhor opere milagre. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.